Da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, senhoras e senhores, boa noite. Em atendimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentamos nessa oportunidade os resultados alcançados até o terceiro quadrimestre de 2018, no que diz respeito às metas pré-estabelecidas. Todos os valores aqui demonstrados através dos diversos quadros são os constantes do sistema de contabilidade, retratando com fidelidade a real situação do município de Colorado. Considerando as receitas de todas as fontes, observamos que para uma previsão atualizada de R$ 81.113.465,47, foi realizado no período um total de R$ 75.414.006,79, correspondente a 94,13% da previsão para o ano, conforme consta do balanço orçamentário em anexo, que houve um planejamento razoavelmente equilibrado na projeção orçamentária. De acordo com as arrecadações, obtivemos um valor de receitas correntes de R$ 71.046.058,05. Das seguintes formas: receitas arrecadadas através dos impostos municipais. Imposto de renda retido na fonte, R$ 1.733.993,70. IPTU, R$ 2.318.625,29. ITBI, R$ 790.519,60. ISS, R$ 2.307.137,57. Contribuição de melhoria para pavimentação asfáltica, R$ 46.801,61. Taxas, R$ 1.397.481,99. Contribuição para o custeio do serviço da iluminação pública, R$ 2.175.753,02. Receita de aluguéis e arrendamentos, R$ 7.680,85. Receita de valores mobiliários, que são as receitas de rendimento de aplicação dos recursos constantes em contas correntes do município, R$ 358.813,25. Serviços de administrativos e comerciais gerais, que a grande parte delas são as receitas do serviço de água e esgoto, R$ 3.201.887,05. Inscrição em concursos e processos seletivos, R$ 55.500. Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte, R$ 10.053,11. Multas administrativas, contratuais e judiciais, R$ 21.501,42. Indenizações e restituições e ressarcimentos, R$ 1.521.821,28, que são aqueles que eu expliquei aquela hora em relação aos recursos da saúde lá, que tinha que ser corrigido daquelas fontes mediante a legislação vigente. Demais receitas correntes, R$ 151.729,72, que faz um total de arrecadação no município durante o ano de 2018, com receitas arrecadadas no próprio município de R$ 16.099.299,46. Tivemos de transferências correntes, transferências da União, FPM, R$ 17.619,305,05. ITR, R$ 418.592,40. Cota parte do Fundo Especial de Petróleo, R$ 330.127,48. ICM de exoneração, Lei Candir, 87/96, R$ 78.827,52. Transferências do SUS, R$ 10.536.171,45. Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 108.131,57. Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, R$ 886.409,19. E outras transferências da União, R$ 147.209,82, que faz um total de transferências da União para o município de R$ 30.127.784,45. Também tivemos das transferências estaduais, ICMS, R$ 12.332.060,36.
IPVA, R$ 2.823.475,68. IPI exportação, R$ 214.011,76. Cota parte da contribuição de intervenção do domínio público, R$ 54.822,03. Transferências do SUS, R$ 1.874.633,23. Transferências de estados destinados à assistência social, R$ 111.754,73. Outras transferências do Estado, R$ 25.856,29, que faz o total de transferências estaduais de R$ 17.436.614,08. Também tivemos transferências do Programa de Transporte Escolar Estadual, R$ 326.691,50. Tivemos de transferências do Fundeb, R$ 7.075.736,71, que faz o total de receita corrente de R$ 71.046.058,05. Também no período tivemos receitas de capitais. Receitas de operações de crédito, R$ 154.409,60, que são receitas de financiamento para a construção asfáltica. Transferências de capitais da União. Transferências do SUS, R$ 959.665. Transferência de recursos destinados a programas da educação, R$ 341.205,70. PAC 2, construção da quadra escolar, R$ 40.796,30. Adequação de estradas vicinais, convênio 835.388/2016, R$ 121.875. Recapeamento asfáltico, convênio 849.722/2017, R$ 102.576. Pavimentação asfáltica Parque Industrial, convênio 830.881, R$ 400.000. Recapeamento asfáltico em CBQU, Avenida Paraná, R$ 300.000. Convênio aquisição de materiais esportivos, R$ 146.250. Recap asfáltico na cidade de Colorado, Distrito de Alto Alegre, R$ 98.620. Planos de ações articuladas, aquisição de ônibus, R$ 358.600, que faz um total de transferências de capital através da União de R$ 2.869.588. Também foram transferidos para o município através do Estado transferências do SUS, R$ 432.581,45. Recapeamento asfáltico CBQ, convênio 819/2008, R$ 200. Aquisição de veículos, convênio 820/2018, R$ 250. Aquisição de veículos, convênio 821/2018, R$ 121.592,10. Aquisição de veículos, convênio 822/2018, R$ 44.827,59. Aquisição de veículos, equipamentos, convênio 163.000/2017, R$ 44.950. Aquisição de veículo adaptado, deliberação número 2/2018, CES Paraná, R$ 240.000. Fortalecimento das estruturas dos conselhos tutelares, R$ 10.000, através do Estado, que faz um total de transferências estaduais de R$ 1.343.951,14. que totaliza um total de receitas de capital de R$ 4.367.948,74, fazendo uma arrecadação no ano de 2018 de R$ 75.414.006,79 no exercício de 2018. Alguma pergunta? Ô, Caile, eu só gostaria de aproveitar nessa oportunidade que você já fez aqui a apresentação das receitas e fazer algumas observações, né, uma vez que eu estou fazendo aqui a comparação em relação ao ano de 2017. A arrecadação do município, ela aumentou 13%. Por outra parte, as transferências correntes da União,
nós podemos observar que houve uma certa frustração, porque avançaram só 6,78%. E as transferências do Estado foram muito piores ainda. Em 2018, aumentaram apenas 0,5%. Então, isso aqui vai acabar comprometendo depois, né, quando a gente for analisar as, né, despesas, né, que o nosso contador vai fazer a apresentação logo em seguida. Então, por exemplo, que nem transferência do PET, aumentou 1,54% só, né, 2018 em relação a 2017. Transferência do Fundeb, 2,8%. Agora, por outro lado também, né, é importante assim ressaltar que essas receitas de capital aqui, houve um aumento de 67% e do Estado houve um aumento de 86%. E no montante, o aumento da receita foi em torno de 12,5%. Só que, por outra parte, a gente vai observar que houve assim, um custo assim, bem expressivo, né, que acabou aumentando assim, as despesas, mas na grande parte disso, né, a gente vai observar, como já foi colocado no início, que o planejamento ele foi razoavelmente equilibrado, né, por conta dessa frustração de despesa que aconteceu, né, por parte da União e também, né, por parte do Estado. Né, grande parte, assim, eu acredito que em decorrência, né, da crise econômica que se arrasta aí há pelo menos 4 anos. O problema de toda a arrecadação do município, que o que tinha que crescer, que são os indicadores que ajudam nos índices, são as receitas correntes. E a receita corrente, esse ano, ela teve uma arrecadação, um aumento de arrecadação mínima. O que ajudou um pouco é a receita de capital, que foi repassado bastante recurso para o município através da União e do Estado. Só que essas receitas, elas não servem para fins de cálculo, elas são recursos específicos, igual eu já citei lá na saúde. Eles vêm para determinados programas e para determinadas ações. E elas não podem ser utilizadas em outras áreas. E o grande problema nosso do município, no ano de 2017 para 2018, nós tivemos um aumento de arrecadação de 2016 para 2017 de mais ou menos de 15%. Do ano passado, de 2017 para 2018, eu acredito que não chegue a 4%. Isso, 4% seria só o aumento da folha de pagamento. Que se você tiver que dar um aumento da folha de pagamento da inflação, que se ela chegou a 13,95, no mínimo a sua arrecadação tem que chegar a 8%, porque senão os índices, eles são todos, ele perde o equilíbrio. E aí acontecem os grandes problemas com os municípios que não podem gastar além desses limites. Continuando, eu vou falar em relação às despesas que foram efetuadas de janeiro a dezembro de 2018. Contratação por tempo determinado, R$ 1.675.665,37. Outros benefícios previdenciários, salário família, R$ 102.801,11. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 24.929.749,95. Obrigações patronais, R$ 2.298.294,90. Outras despesas variáveis, horas extras, R$ 1.080.894,24. Sentenças judiciais, R$ 9.396,22. Obrigações patronais referente ao RPPS, que é o Fundo de Previdência Municipal, R$ 1.825.542,82, que faz um total de folha de pagamento de R$ 31.992.344,61. Também tivemos conjuntos em casos da dívida, que são em relação aos financiamentos que são efetuados junto ao governo do Estado, que são juros de financiamentos que foram feitos anteriormente para construções de asfaltos e aquisição de alguns equipamentos. R$ 198.631,22. Tivemos em despesas correntes, subvenções sociais, que foram passadas para a Casa Lá e a PAI, que eu me lembro, R$ 384.919,03. Contribuições, que são contribuições para fazerem parte da CISAMUSEP, consórcio de asfalto, que não me lembro o nome, e do CISVAP, R$ 85.719,60. Rateio para a participação nesses consórcios que eu acabei de citar, R$ 2.121.405,85. O nome é SINDAST, do outro consórcio.
Outros benefícios, também é o consórcio intermunicipal de saúde lá dos remédios, lá também tem que pagar uma contribuição para poder utilizar e adquirir os medicamentos. Outros benefícios assistenciais, R$ 12.160,15. Diárias pessoal, que são as viagens que os servidores, prefeitos, utilizam para cursos, conferências ou a trabalhos em Curitiba, ou a outra capital do estado, dos estados, R$ 108.688. Material de consumo, R$ 6.912.404,50. Material de bens e distribuições gratuitas, são medicamentos e outros materiais que são distribuídos à população, R$ 2.644.636,65. Passagem de despesas com locomoção, R$ 17.806,64. Outras despesas decorrentes de contratação e terceirização de mão de obra, que são médicos e outros contratados, enfermeiros e demais, R$ 1.259.801,20. Outros serviços de terceiras pessoas físicas, R$ 180.301,04. Outros serviços de terceiras pessoas jurídicas, R$ 16.790.315,69. Serviços de tecnologia da informação e comunicação, que são os sistemas que são alocados pelo município para sua estrutura, R$ 463.969,92. Obrigações tributárias e contributivas, o PASEP, toda a arrecadação que o município, o recurso que o município arrecada, 1%, ele tem que retornar ao governo federal, R$ 734.321,12. Outros auxílios financeiros a pessoas físicas, R$ 32.250. Sentenças judiciais, R$ 19.177,25. Indenizações e restituições, que é que nem o caso lá que eu falei que o município tem que fazer a despesa para restituir na própria fonte, na própria conta lá. A maior parte desse recurso foi restituído provavelmente para a própria prefeitura, R$ 1.922.506,76. Aporte para a cobertura do déficit setorial. Isso aqui nada mais é do que as obrigações perante ao Fundo de Previdência Municipal que as gestões anteriores não repassaram. R$ 2.836.145,65, totalizando um total de outras despesas correntes de R$ 36.525.729,05. Também tivemos em investimentos, obras e instalações, R$ 5.163.630,69. Equipamentos e materiais permanentes, R$ 2.590.275,14. que faz um total de investimento de R$ 7.753.905,83. Tivemos com a amortização da dívida, que são os contratos feitos junto ao fomento do Estado, que são financiamentos, R$ 548.841,85. Sentenças judiciais, que são precatórias, que são do ano de 2000 para cá, que as outras gestões não foram pagando, o pessoal entra na justiça, ele se torna uma precatória, e o município está amortizando ano a ano, até 2020 tem que ser quitado todas essas obrigações, R$ 129.676,56. Parcelamento com o Colorado Prévio, que foi o restante que a gestão anterior não conseguiu cumprir com as suas obrigações, foi feito um parcelamento perante a Câmara Municipal, e a Prefeitura está honrando essa obrigação em dia até o período, até o momento. R$ 286.200, que totaliza um montante de R$ 77.365.329,12 de despesas no exercício financeiro de 2018. No período citado, conforme demonstrado no balanço orçamentário, registramos um déficit orçamentário na ordem de R$ 1.951.322,33, de cujo valor deve-se somar o montante de R$ 1.977.559,99, referente a transferências financeiras realizadas em favor do Poder Legislativo Municipal, e R$ 204.571,10 para a cobertura de taxa de administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Colorado.
totalizando um déficit na ordem de R$ 4.133.453,42 no exercício de 2018. Alguma pergunta? São várias rubricas, né? Então fica até um pouco difícil assim, de acompanhar, principalmente nós que não somos assim, especialistas, né? Como você, como nosso no contador. Mas, assim, eu tenho observado que houve um aumento nas despesas de quase 20 milhões, né? Sim. Assim, quando comparado, né, 2017 com 2018. A maior parte é o quê? Investimento, é despesa? Não, a maior parte mesmo é custeio. O investimento, a maioria do investimento, quando eles são realizados, eles são com verbas de recursos vinculados, igual eu expliquei para vocês. Sempre o recurso vinculado ele já vem determinado para aquela obra, aquele serviço ou para a aquisição daquele equipamento. O que realmente aconteceu no exercício de 2018 é que o município não teve um aumento de arrecadação suficiente, estagnou, e se você pegar e verificar, ela deve ter dado de 3% a 4% de aumento de arrecadação de receita corrente. E as despesas aumentaram, e muito. Por isso nós temos esse déficit enorme, que na verdade isso aqui é quase um meio de arrecadação do município. Só que aqui também não tem como eu detalhar para vocês, porque é uma apuração a grosso modo aqui. O município ele trabalha por fonte de recurso. Para ser mais tecnicamente correto, eu teria que pegar conta por conta, fonte por fonte para analisar. Só que o que ajudou um pouco nisso daqui, nós estamos analisando o ano de 2018. Nós estamos pegando receita e despesa. Todas as receitas do município. Câmara, prefeitura. O que acontece? Nós não estamos contabilizando aqui o superávit do exercício anterior. Nós não estamos somando ele na receita. Muitas dessas despesas que ocorreram nesse período foram utilizadas do superávit do exercício anterior. Correto? Mas, mesmo assim, a situação do município, se for analisar, não é boa. Ela deve ter mais de 2 milhões de déficit em fonte de recurso livre. Para ser mais detalhado, deve chegar a quase a 3% a 4% da receita corrente líquida que está comprometida para o exercício de 2019. Tá? Ô, Caio, eu estava até observando aqui, por exemplo, outros serviços de terceiros, né, pessoa jurídica, houve um aumento, né, de quase 4 milhões. E os investimentos, né, um aumento, né, de quase 5 milhões. E quando você fala, né, a respeito aqui do superávit, em 2017, no superávit foi de R$ 6.972.102 De todas as fontes. Isso, de todas as contas. Se você separar a fonte, o que eu citei de 3 milhões lá, é só das fontes de recurso livre, sem vinculação. Sim. Correto? Por isso que eu falo, os investimentos, o grande problema do município não é as receitas de capital, e sim as receitas correntes, que são as que mantêm os índices e que faz a máquina andar. Logicamente que com os capitais você melhora a qualidade de vida de toda a população, mas a maioria das receitas de capital são de convênios. A aplicação do município em despesa de capital é mínima, somente contrapartida, que na maioria das vezes é 5% do valor das obras, que é a obrigação do município aplicar. Dando andamento, nós tivemos aí um resultado primário de janeiro a dezembro, fechou positivamente em R$ 445.694,40, que nada mais é que você pega todas as receitas do município, tira as receitas de aplicações financeiras, e pega as despesas, todas as despesas, deduz as despesas com amortizações e juros da dívida. Ela fechou o que você arrecadou e o que você gastou no período, representaria R$ 445.694,40 positivamente. Com relação aos percentuais apontados em 31 de 12 de 2017, apurado até esse quadrimestre, tivemos um resultado nominal de 0. O que quer dizer? Quer dizer que todo o capital que o município tem, pegando todas as despesas que ele tem hoje para pagar,
Se pudesse o município pegar todo o recurso que está em conta e pagar todas as contas, daria um superávit, não analisando fonte de recursos. Estou falando de tudo aí, globalizando tudo, mas não é assim, na prática não é assim que funciona. Mas, de acordo com a legislação, é assim que você apura o resultado nominal. Aí tivemos os demonstrativos de pessoal, dívida pública e garantia de operação de crédito. A despesa com pessoal no período do ano de 2018 foi gasto com pessoal R$ 31.922.344,61, que perfaz 46,09% da receita corrente líquida, que é o que eu falo que é o importante, que é a receita corrente que delimita todos os seus índices e o que você pode fazer ou não nas suas possibilidades. O limite máximo que poderia ter sido gasto é R$ 37.399.484,03, que é os 54% perante a RCL. Dívida consolidada líquida é o que eu acabei de dizer, que nós temos uma dívida, mas, de acordo com a legislação, nós temos mais dinheiro em caixa do que despesas a pagar. Então, quer dizer que nós não temos dívida. O limite definido pelo Senado Federal é de R$ 83.286.628,30, que perfaz 120% da receita corrente líquida do município. Temos garantias e contra-garantia de valores, que é o total de R$ 2.411.239,45, que perfaz 3,48% da RCL, que são as operações de crédito que foram feitas e mais o parcelamento com o Colorado Previlar, que deve acabar no ano de 2020. O Senado Federal delimita que pode ter a garantia de valores de R$ 15.269.215,09, que é 22% da RCL nossa, que é a Receita Corrente Líquida. Temos operações de crédito internas e externos, que ainda são aquelas operações que foram contratadas a exercícios anteriores e que começou uma nesse exercício que arrecadou, se não me engano, R$ 153 mil, alguma coisa, que totaliza R$ 2.053.489,45, que perfaz 2,96% da RCL. O limite denominado de operações de crédito internas e externas é R$ 11.104,883,77, que é 16% da RCL. O limite definido para antecipação da receita é de R$ 4.858.386,65, que perfaz 7%. Dentro desses limites, o município está legalmente enquadrado. Tivemos também com gastos em saúde, que foi o que foi na audiência anterior. Tivemos com todos os gastos em saúde R$ 30.698.138,77 no ano, sendo utilizado para a base de cálculo empenhado recursos próprios R$ 11.655.333,01, que corresponde a 24,87% da receita própria. O que quer dizer? É igual aquela hora que estavam citando que o município não investiu recurso livre na saúde. O mínimo é 15%. Para vocês terem ideia, ele aplicou a mais 9,87% em saúde pública no município de Colorado no exercício de 2018. Em relação à educação, o limite mínimo aplicado para o exercício era de 25%, foi aplicado 26,85% em educação, e dos recursos do Fundeb, daqueles 7,5 milhões que veio, foi aplicado 94,47% em folha de pagamento dos professores. Professores contratados e os professores efetivos. Que o mínimo que você tem que aplicar é 60%. Estamos anexando o demonstrativo comprobatório de registro de receitas e realização de despesas com a manutenção do ensino. Com relação aos percentuais definidos em lei, para serem aplicados em saúde e educação, podemos observar que o comportamento de janeiro a dezembro de 2018, com base no quadro acima, constatamos que todos os percentuais legais estão sendo observados. Em relação aos restos a pagar, o comportamento de restos a pagar até dezembro de 2018 está demonstrado em quadro anexo, podendo ser observado o esforço na eliminação de tais compromissos. Em 31 de 12 de 2017, o município devia R$ 3.143.521
de restos a pagar, sendo R$ 1.308.222,71 processados e R$ 1.835.298,30 não processados. No período de 2018, foram cancelados de processado R$ 37.044,47, foram pagos R$ 479.829,25, ainda o município tem uma obrigação de R$ 791.348,99. Em relação aos restos a pagar não processados, são aqueles restos a pagar que eu já até citei em algumas audiências anteriores, que são aqueles restos a pagar que, enquanto não entregar a mercadoria, não prestar o serviço, não concluir a obra, o município não tinha essa obrigação de pagar. No exercício de 2018, foram cancelados R$ 115.876,49, deve ter sido de algum contrato que não foi cumprido, e foi cancelado. Foram pagos R$ 1.709.526,26, de restos a pagar não processados, ficaram somente R$ 9.895,55, que fez o total de cancelados R$ 152.920,96, pagos R$ 2.189.355,51, e o município tem uma obrigação ainda de R$ 801.244,54, sendo que esses R$ 9.895,55 ainda o município não adquiriu o produto ou a mercadoria. Mas tem uma obrigação muito grande perante a dívida, que nós temos lá 4 milhões de déficit, e esses 800 mil aqui, eles não estão computados naquele déficit. Então, na verdade, já são 5 milhões. Concluindo de janeiro a dezembro de 2018, registramos um déficit orçamentário financeiro, taxas positivas nos resultados primário e nominal, assim como mantivemos sobre desequilibrados os demais limites. Portanto, os números apurados não apontam o cumprimento das metas estabelecidas para a manutenção do equilíbrio fiscal, mesmo não apresentando os resultados especificamente por fonte de recursos. Desta forma, teremos que ter cautela com os gastos públicos nos meses subsequentes para retornarmos ao equilíbrio das contas públicas conforme legislações vigentes. É o que eu tinha a explanar. Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta à disposição. Continuar com o déficit. É assim, ó. Nós estamos lá em 2019 agora, né? 2018, nós vamos passar com déficit de acordo com receita e despesa, nós vamos passar com um déficit de quase 5 milhões. Só que no exercício anterior nós passamos com superávit. Tem que ser separado as fontes de recursos para ser apurado o valor correspondente de cada déficit por fonte. De acordo com o que está aqui, é difícil de falar, mas eu acredito que vai dar menos que 5% da receita corrente líquida, esse déficit, somando com o superávit do exercício anterior. Em 2018, a hora que a gente apurar mandar todas as prestações de conta para o tribunal faz uma nova análise e ele solta uma nova instrução técnica. De acordo com aquilo lá, a gente vai saber realmente, corretamente, quanto que deu o déficit de cada fonte. Se o município não passar dos 5% de déficit, razoavelmente o Tribunal de Contas, ele aprova a conta com ressalva. Isso dentro do mandato, dentro da gestão do mandato do prefeito, que são 4 anos. Quando chega na final da gestão, que será, no caso do Marcos 2020, o correto é zerar as contas públicas. Ele não pode deixar conta para a próxima gestão, se ele quiser suas contas aprovadas. Desde que o prefeito anterior tenha obedecido a mesma regra. Dentro daquela possibilidade que o prefeito deixou aquele déficit lá, ele tem
aquela margem de gordura para queimar. Se ele gastar a quem aquilo, aí é responsável dele e ele pode responder por todas essas despesas. E é assim que funciona. O Tribunal de Contas, na verdade, ele está até sendo mais maleável no final da gestão. Desde que não seja um valor de déficit muito expressivo. E antigamente, há 5 anos atrás, era fonte por fonte. Você analisava 1.303, 104, 103, 101, 102. Hoje não, ele juntou tudo, na verdade, para ajudar os prefeitos. Já faz, acho que, uns 4 a 5 anos que é feito dessa forma. O que não é vinculado, ele junta. O que é vinculado, ele junta. E separa, independente da fonte de recurso, para verificar o seu déficit ou o seu superávit para aprovação das contas. Isso aí deu uma grande mão à maioria dos prefeitos. Por isso que os déficits aí não foram tão exorbitantes. Mas se fosse na regra correta, igual era antigamente, os déficits seriam muito mais altos. Mas eu acredito que dentro de um limite aí de você chegar no final de mandato de 1 até 2% no máximo, o tribunal ainda ressalva com aprovação. Logicamente que quem aprova a conta não é o tribunal orienta o legislativo. Quem aprova a conta são os vereadores, que são os fiscalizadores do município. A conta pode vir para aprovar o tribunal e o legislativo vai aprovar, como vice-versa. Tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas, quem aprova a conta e determina as funções é essa casa aqui. Tá? Mais alguma pergunta? Ô, Caile, eu queria fazer uma observação e, ao mesmo tempo, ter um questionamento. Com relação aqui aos recursos, né, do Fundeb, né, estão sendo utilizados 94,47%, né, para pagamento, né, para fazer a folha de pagamento, né, dos professores e, no caso, educadores, né, que fazem, né, parte. Em 2017, esse percentual era de 78,95%. E, recentemente, nós temos observado que existem algumas demandas judiciais no sentido de rever o reenquadramento, né, daquele plano de carreira que foi aprovado em 2013. E também, outra coisa importante, né, que a gente precisa analisar, que é referente à Lei 788 de 93, que ela fala sobre o reconhecimento de 1/6, né, dos vencimentos sobre o salário do servidor ou da servidora, né, que alcançar 25%, 20 anos. 25 anos de serviço. Isso. Então, já é mais um impacto, né, que incorre sobre a folha. Aí, eu vejo aqui, por exemplo, as nossas contas, né, em relação às despesas, né, de encargos pessoais, está sempre em torno de 45%, 44%, 45%, 47%, né, depois, segundo quadrimestre de 2018, 47,42% e agora 46,9%. Então, eu gostaria que você, né, pudesse avaliar essa questão do Fundeb, né, porque nós estamos aí praticamente 100%. Tá, duas coisas. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas o Fundeb, nesse quadro dos 25 anos, eu acho que ele não enquadra. Professor e educador, eu acho que não enquadra no caso dos 25 anos, nessa lei. Se eu não me engano, eu não tenho certeza. Não é especificamente minha área, mas pelo que eu tenho conhecimento, não enquadra. E em relação aos percentuais, o que acontece? O ano passado, nós tivemos lá 1.006.000, o ano passado, 1 milhão, podemos verificar aqui, ó, indenizações e restituição de receita. Cadê? 1.922.000? 1.521.821,28. Essa receita já era do município. Ela não tinha que entrar de novo no cofre público. Ela já estava lá. Mas não tem outra forma de você registrar ela. Se você tirar essa receita aqui, nós estouramos o índice. Então, isso aqui, na verdade, não tem uma outra forma de você contabilizar. Só que, na verdade, ela ajudou o município a se manter equilibrado.
nos índices. Se você tirar essa receita aqui, tirar essas receitas do SUS que vem, que a maioria é para a Funvapar, nós estaríamos com limite de pessoal a mais de 54%. Isso que acarreta o grande déficit que está acontecendo. Porque, na verdade, é uma maquiagem da receita. A receita, ela não é exorbitante dessa forma, porque a maioria dos recursos que vêm da saúde, que entram e vão direto para o hospital, não podem fazer parte de pessoal. Essas receitas de indenização e restituição, elas já eram do município, elas só foram corrigidas para ser adequadas de acordo com a legislação e as novas normas. Então, você não tem esse dinheiro. Na verdade, você só registrou despesa e receita, só que ele impactua na folha de pagamento, porque ele entra na receita corrente líquida. E baixa. E ela faz a folha abaixar. Mas, na verdade, isso é ilusório, porque o dinheiro desembolsado, se você retirar 1,5 milhão, se você tirar mais o percentual que é repassado para a Funvapar, você pode ter certeza que essa folha passa 54%. Mas não existe uma outra forma de você regulamentar uma fonte de recursos que vem de um exercício para o outro e que a legislação mudou. Entendeu? Você tem que criar a mesma conta, você vai lá no banco, o dinheiro vai estar na mesma conta, só contabilmente você vai criar uma conta, a mesma conta com um código 0 na frente e vai criar uma outra fonte de recurso. Você vai contabilizar a despesa na conta antiga e vai registrar a receita na conta nova. O dinheiro não sai, não entra, ele fica ali. Só que nos índices, ele ajuda nos índices, entendeu? É uma maquiagem. E se fosse analisar dessa forma e tirar todas essas receitas aí, com certeza o nosso índice pessoal estaria estourado. Estaria estourado a mais de 54%. Ô, Caio, ainda até em relação a essa lei, né, que está sendo discutida agora, nessa lei 788 de 93, tem alguns funcionários, por exemplo, que estão buscando o reconhecimento desse direito de 1/6 e também de 2,5%, lá até no máximo 25%. E, inclusive, assim, buscando retroativo. A lei fala no parágrafo único, né, do artigo 260, que isso aí deve incidir também para efeito de aposentadoria. Aí, qual é o meu questionamento? Porque isso aí vai impactar também no fundo previdenciário. Não, então, é assim. O que acontece? Essa lei aí, ela diz o seguinte, que o município teria que ter repassado o recurso para o funcionário. É um direito adquirido do funcionário. É meu modo de entender. Eu não sou especialista em direito, aí teria que ser mais um advogado que entende mais a área. Mas, meu ponto de vista, se o município não repassou o dinheiro para o funcionário, esse dinheiro não foi para o fundo de previdência, não foi contribuído. Essa obrigação não é do fundo de previdência, mesmo que ele seja reenquadrado. Essa obrigação é do município. Se fosse para você reenquadrar ele novamente no fundo previdenciário, ele tivesse um aumento de salário lá, na base dele lá, que seja de 100, 200 reais, essa obrigação é da prefeitura, não é do fundo. O fundo não recebeu dinheiro. Como você vai pagar uma coisa que você não recebeu? Não é responsabilidade do fundo, é responsabilidade do município. Para ele ser reenquadrado, o município teria que aportar mais dinheiro para o fundo para poder pagar. Porque desse dinheiro que ele está, que é um direito do funcionário, do aposentado, o município não pagou por ele, nem para o funcionário e nem para a instituição Fundo de Previdência. Então, o correto, o município tem que arcar com todas as despesas. E se tiver que ser reenquadrado esse aposentado dentro do Fundo de Previdência, o município tem que pagar pela diferença. Sim. Não tem outra forma. E, aliás, o que eu te falo mais, da forma que está sendo, tem muitas ações contra a Previdência nossa, e da forma que está sendo sancionadas essas juridicamente, sendo acionado, e a maioria das pessoas estão ganhando, eu acredito que essa Previdência nossa não dure 3, 4, 5 anos. E o que vai acontecer? Responsabilidade total do município. Aí, se nós não temos, que nem a prefeitura já passa por uma dificuldade financeira, você pode ter certeza que vai ser 2 vezes pior.
Sim. Ô, Kylie, a minha preocupação é justamente essa, porque, por exemplo, se você tem um funcionário que ele tem os vencimentos de aproximadamente R$3.000, e se ele tem um reconhecimento da sexta parte, o reconhecimento de mais 25%, a grosso modo a gente vai ter um aumento no salário dessa pessoa de 40%, que vai dar em torno de R$1.200. Então, agora você multiplica, né, pela quantidade de servidores que vão ter direito a esse benefício, logo assim a capacidade de investimento, de custeio do município, acaba ficando bastante comprometida. Se eu não me engano, coloca aí, 300 e poucos funcionários. Coloca 300 funcionários. Coloque aí a esse direito para você ver. Todo o dinheiro que tem no fundo, ele quebra. Sim. Ele vai fechar e a responsabilidade automaticamente é toda do município. É a mesma coisa o município ter uma folha lá hoje de 3 milhões, o fundo é 600, 700 mil. O que vai acontecer? Ele vai ter mais uma folha de 1,5 milhão no mínimo para custear. E é a obrigação dele. Sim. Entendeu? E essa folha, ela não faz parte de educação, ela não faz parte de saúde, ela não faz parte de nada. Aí vai ser o fim mesmo. Aí a gente vai ter uma despesa aí de quase 400 mil mensal, né, por conta do reconhecimento, né, desse direito, né, que está previsto em lei. Na verdade, isso daí, se tivesse na época lá o município, de acordo com o que as pessoas iam adquirindo direito e fosse repassando isso daí, não, o fundo de previdência ele seria preparado para assumir essa dívida, porque conforme o município repassa o dinheiro para o funcionário, aumenta o valor da contribuição. Sim. E o município não repassou o dinheiro para o funcionário e nem para o fundo. E se for para assumir toda essa responsabilidade, o fundo de previdência não aguenta, ele quebra, ele zera. O Kylie, agora só para, né, pelo menos da minha parte, né, já para finalizar, aqui na sua conclusão você diz, né, que o município precisa ter algumas cautelas, né, para que esses, né, para que os índices legais possam ser obedecidos. Na sua experiência, né, aonde o executivo ele deve trabalhar para que, né, possa ocorrer esse enquadramento? Olha, para ele voltar nesse déficit que ele está aí, em todas as áreas, tanto na parte pessoal, na parte de consumo, na parte de investimento. A investimento é pouco, porque o investimento que faz é tudo, a maioria da fonte vinculada, 5%. 5% não é o que prejudica o município. Sim. Seria um equilíbrio maior nos gastos mesmo, aí, mais direcionar mesmo para o que tem necessidade do município. Para pelo menos equilibrar as contas, porque o que vai acontecer? Vai chegar no último ano de mandato, se a gente acha que já está ruim hoje, a hora que chegar ali para o meado de junho do ano que vem, em agosto, vocês podem ter certeza que as coisas vão estar muito piores, garanto para vocês. E outra coisa, a maioria, igual eu falo, o que hoje machuca muito o município, que nem esse recurso que vem da saúde, ele entra na receita, ele faz parte da receita que a gente liga. Só que, na verdade, ele vai todo para o hospital. Ele não pode fazer parte da folha, ele não pode fazer parte de nada. Isso daí, num certo ponto, ajuda o prefeito, mas no outro ponto ele acaba de matar ele, que ele não tem atenção de saber que aquele recurso ele não pode aplicar em saúde, em educação, que já é totalmente direcionado ao hospital. E é um valor de custeio alto. Vocês podem pegar aí, deu quase 3,5 milhões só do hospital. E é um recurso que já vem específico. E ele não pode fazer parte da folha, e ele calcula a folha. Sim. Então, na verdade, hoje o município tem não sei quantos funcionários, foi aplicado tanto em educação, tanto em saúde. Aumentou os profissionais, aumentou o professor, aumentou o educador. Só que se fosse analisar, você tira lá 3 milhões do hospital, tira mais 1,5 milhão da restituição ali que teve ali, o município tinha que estar mandando gente embora, cortando hora extra, cortando gratificação, não podia contratar. E está ao contrário. Por quê? Porque aquela receita, ela está ajudando isso daí, num certo ponto, mas está prejudicando o município nas outras áreas. Entendeu? E essa questão com o pessoal também, na audiência pública, o Caio sempre apontou para isso aí, desde o começo, porque foi a primeira audiência pública que o Marco Melo participou, falou que ia participar em todas, já cobrei ele, quando encontrei ele, e até hoje ele não participou de mais nenhum.
né? E ele ficasse aqui, não sei se vai ficar gravado, mas chegasse para ele. Está gravado. Eu acho assim, ele prometeu, ele falou que teve alguns pontos que não pôde vir, mas acho assim, hoje ele poderia estar lá na cidade. Não veio porque não quis. Né? Rodrigo, na verdade eu preciso até fazer uma justiça. Hoje ele está em Curitiba, né? Então ele foi acertar, né, questões lá de repasse, de convênio. Então, não é só para que seja feita a justiça, né? Ele não está na cidade, ele está em Curitiba. Quando você fala em audiência pública, prestação de conta, o contador vai mostrar números. A explicação real, o contador não vai explicar. Ele não tem, não é que ele vai estar. A questão dele não é gestão, né? A questão dele é contábil. Vou falar para ele assim, pessoas. Ele vai falar assim, ó, o número é esse. Sim. Não é essa a função. Sim. E ele passa e sempre passou essa preocupação. Mas quem contrata, quem é o prefeito. Quem executa. A explicação tem que vir do prefeito. Ele não participar de uma audiência dessa de prestação de conta, é praticamente insignificante sem um ponto de vista. Ô, Caio, o negócio pegou aí. Você e o prefeito, vocês têm uma sintonia fina? Vocês têm uma... Não, conversamos, mas não diariamente. Passamos meses sem que se Ele não procura você para buscar essas informações? final do ano. Eu acho que você hoje, dentro do município, abaixo dele, seria a pessoa mais importante. Mas não é, Né? não é com ele, não é só ele, todos são assim. A maioria dos prefeitos não tem. Não Eu trabalhei tem. com 4, 5 prefeitos, não só aqui em Colorado, como na região. O contador... O prefeito lembra do contador quando é o final do ano, quando vai fechar as contas, para você falar o que aconteceu, como que está, mas não o dia a dia, entendeu? É igual você passa, a gente, quando chega no meado de julho e agosto, você já tem uma situação, você já está prevendo o que vai acontecer. Sim. Você já começa a alertar, igual, o que aconteceu? Isso aqui eu já sabia que ia acontecer. Entende? Isso aqui eu já estou falando há muito tempo. Estou falando, vai acontecer isso, mas eles não dão atenção. Quando chega no final do ano, aí é aquele desespero, né? Mas não tem dinheiro para pagar a folha. Eu falei, gente, olha, estou falando isso daí desde o meio do ano. Sim, eu lembro disso. E não é praxe. O orçamento, gente, eu falo todo ano, ele é feito para 12 meses. Mas é a mesma coisa que colocar uma madeira. Eles não entendem que é perfeito para 12 meses. Eles acham que quem chegar primeiro toma água limpa. E vai gastando, vai empenhando. Para vocês terem uma ideia, tem 900 mil de reais a pagar. 900 mil de reais a pagar é muita coisa. Você tira aí de uma receita de 6 milhões, 1 milhão, sendo que metade é folha de pagamento, entre aspas. 1 milhão é muito dinheiro de reais a pagar. E ainda tem da gestão. Na maioria da gestão dele próprio. Não, eu Entendeu? penso. Para ele conseguir suprir tudo isso daí, Sim. ele tem que enxugar esse ano, para o ano que vem ele conseguir fazer alguma coisa. Senão vai chegar no meio do ano que vem, a maioria dos órgãos públicos vai fechar as portas. Garanto para vocês. Porque ele não vai assumir essa responsabilidade de deixar uma dívida exorbitante para a próxima gestão, que ele vai ser responsabilizado. Não tem como. Vamos imaginar, eu abro uma empresa, o meu homem de confiança é o meu contador. Né? É ele que define minha vida profissional. Na maioria das vezes não é assim. Não é, eu sei, infelizmente. Ô, Caio, até em 2017, né, no relatório que você apresentou, talvez, diz assim, não, o resultado orçamentário extra-orçamentário se mostrou positivo, já que alcançou um superávit de R$ 6.972.102,50. Então, né, muita coisa saiu de controle em 2018, sim. porque você sai de um superávit de quase 7 milhões e você vem com um déficit de 5 milhões. O que acontece? Eu já tenho isso comigo. Primeiro ano de prefeito é razoavelmente bom. O segundo é horrível. O terceiro, eles tentam corrigir para o quarto entregar. É isso aí. Eu não vi nenhum diferente até hoje. É sempre assim. Você tem que ficar falando, para eles ter. Mas não faz vulto, você entendeu? Não mensura.
Eles não fazem uma base, falam, não, vai ser assim, assim. Quanto que nós temos que gastar lá? São 12 meses, vamos gastar isso aqui vai ser gasto dessa forma, dessa forma, dessa forma. Entendeu? É difícil, porque daí a coisa é muito ampla e ele vai perdendo o controle, Porque daí no começo você começa a fazer conta de R$100. No segundo ano você vai falar, não, é 100, pode fazer. É 50 aqui, vai fazer, vai fazendo. Chega e vira aquela bola. Aí a hora que vai ver, chega nessa situação. Aí fica difícil de corrigir. Aí tem que tentar corrigir esse ano para o ano que vem poder fazer alguma coisa. Senão, vai persistindo isso daqui e, logicamente, que no último ano de mandato, ele não vai querer ser responsabilidade por uma dívida dessa. Com certeza. Nenhum prefeito que vai querer deixar o mandato que isso aqui ele está enrolado, está ferrado o resto da vida dele. Está enrolado. Mas é complicado. E hoje, a arrecadação do município, ela é pouca em relação à receita corrente líquida, pela quantidade só o que é consumido na folha. Porque o que acontece? A inflação, ela sempre dá 3 pontos, alguma coisa, 4. Para o município sobreviver, no mínimo, ele sempre tem que dar o dobro. E, na maioria das vezes, ela não dá nem a inflação, no aumento da arrecadação. E para você, vamos supor, o funcionalismo tem um plano de carreira. Está lá que você tem que dar, cada 2 anos, 2 níveis, que é 3%, e mais a inflação. Vamos supor, se a inflação deu 4, mais 2 níveis, 3 são 7. Se você tem aumento de arrecadação de 3, como que você dá 7? E está lá no quadro, está lá, entendeu? Especificamente que você tem que atender aquilo lá. E o ano de 2017 foi bom, o ano de 2018 foi ruim. O ano de 2019, pela arrecadação de janeiro, pode dar uma melhoradinha. Só que para ele melhorar, ele tem que cobrir o percentual do ano passado, que foi ruim, que empatou, e mais o percentual que ele vai dar esse ano. Então, no mínimo, a receita tem que voltar a dar 15% de aumento para você conseguir equilibrar as contas novamente. Mas é difícil. Já teve no mandato anterior, ficou 3 anos quase sem ter aumento. No primeiro ano foi bom, no segundo ano foi horrível, no terceiro ano foi horrível. No último ano, que o governo abriu para dar uma ajudada ali para os caras fechar as contas. Esse ano, tomara que não aconteça isso, que seja um ano bom, que dê pelo menos uns 15% de arrecadação, de aumento de arrecadação. Se não acontecer isso, vai ser muito complicado o último ano de mandato para ele entregar as contas e conseguir fechar com equilíbrio. Muito complicado. Sim, Caio, até foi importante você falar sobre a questão da receita, porque eu já vi as receitas, né, constitucionais, né, do Estado da União, né, em torno de 15%, 17%. Né, como nós já fizemos essa comparação, as transferências do Estado, né, foram de 0,5%, né, do governo federal, da União, né, 7%. Então, né, acaba comprometendo e agravando ainda mais a situação. Se você agrupar tudo, você não dá 3, vai dar 3,5. Sim. 3,5, quanto que dá a inflação? 3,95. Então, você não pode ter dar aumento para os funcionários. Fica sem dar aumento para os funcionários. Então, não tem condição. Está na lei, aí fica difícil. E é uma balança. Para você dar 5, você tem que receber 10. E não é você, eu tive 4, eu posso dar 4. Se teve 4, tem que dar 2. E aí fica difícil, igual o negócio de funcionário. Foi feito o teste seletivo, foi chamado um monte de professores, os que fui prestado como curso passaram. Ajuda bastante, porque o PSS, ele custa mais caro para o município do que o professor efetivo hoje. Só que o que acontece? Supriu os professores efetivos. Só que essa carga de professor efetivo que foi chamado, ainda não vai sofrer a necessidade do município. Você vê a complicação. E se o ano passado, que nós estávamos lá, o recurso que veio do Fundeb não deu para pagar, já deu 94,47, se esse ano você tem que suplir mais, você não tem condições, está tendo mais necessidade, você acha que vai dar? Não vai dar, ué. Aí o primeiro ano de mandato sobrou dinheiro. O que foi feito? Foi adquirido ônibus. Foi adquirido 4 ou 5 ônibus, se não me engano. O que sobrou do Fundeb desse ano? Nada. Na verdade, faltou. Se você pegar todo o quadro da educação e analisar a folha de pagamento, não sobrou nada. E se esse ano foi ruim, com certeza, esse que está entrando, se não tiver um aumento de arrecadação e uma melhora, e com essas contratações, vai chegar lá no final
vai ser pior ainda. Então, porque vai ser pior ainda, porque se você vai entrar no Fundeb, que lá o Fundeb só está pagando só... Leva para a secretária, por favor. É só educadores e professores. Ô, Sônia, por favor, fala no microfone, né? O Cris vai levar até você, só para a gente ouvir melhor. A secretária de Educação vai fazer as suas colocações em relação aos gastos do Fundeb. Não, a questão é a seguinte, é que o governo, eles criam leis e depois eles jogam tudo para o município. E aí não dá mesmo para o município pagar. Aí que acontece o que está acontecendo agora. Lógico, o ano passado, nós tínhamos bastante PSS. E o PSS era com 40 horas. O que acontece com a diferença do ativo com o PSS? O PSS por tempo determinado. Chegou no final do ano, encerrou o prazo dele, ele é dispensado. Aí não tem que pagar férias, não tem que pagar o mês de janeiro. Não, do PSS não. Já paga a parte, paga um tanto lá, não é o integral. Proporcional. Mas o mês de janeiro não se paga. Agora o ativo não, o ativo você tem que pagar tudo. Então, mesmo assim ainda tem, mas dá uma diferença. Né? O que aconteceu? Nós tínhamos lá no quadro 150 professores, tá? Que é o que o município tinha a oferecer. Só que nós pedimos para a Câmara mais 20, que ele aumentasse o número de vagas de professores pelo seguinte. Antigamente, nós não tínhamos professores chamados PAE. Por quê? Se eu tenho um autista dentro de uma sala, eu tenho que pôr um PAE para cuidar. Se eu tenho outro em outra sala, eu tenho que pôr outro da mesma forma. Então, nós temos vários professores assim. E isso é lei e nós temos que cumprir. Se eu tenho um cadeirante, eu tenho que ter o cuidador. E aí sua folha vai aumentando. Vai aumentando, cada vez vai aumentando mais. Entendeu? Se eu tenho um aluno lá que ele é psicopata, que tem todo o trauma, eu tenho que ter a pessoa para cuidar. Se eu tenho um esquizofrênico, eu tenho que ter o outro professor para cuidar. São todos especialistas, eu tenho que ter. Infelizmente é assim que funciona hoje. Antigamente não se tinha. O número de alunos aumentou? Né? O número de alunos no cômputo geral aumentou? Nós estamos com 1.000, entre CMEI e coisa, com 1.000, quase 1.800. E o ano passado? O ano passado tinha 1.700 e pouco. Então, o recurso vai ser o mesmo. Entendeu? Para você já ter uma ideia, a complicação que você vai passar. Porque o dinheiro que vem é em cima do aluno, não é em cima do professor. Se você tinha 1.780 alunos no ano passado, e esse ano você tem 1.800, e você teve que contratar 20 professores a mais, ou 30 professores, ou 10, o recurso vai ser mínimo que você vai receber. Então, porque às vezes o professor, vocês falam assim, mas tem sala de aula que tem 18, 20 alunos. Eu não posso pôr 40 alunos dentro de uma sala de aula. Sim, mas o que eu estou te explicando... Sim, então é isso que acontece. O que eu estou te explicando é que você vai aumentar a quantidade de professores, bastante. O recurso, você vai ter que... sua despesa vai aumentar muito, só que o seu recurso vai ser o mesmo. Então, porque aí, porque disso daí eu tenho professor que é readaptado, que até esse dia eu falei com o médico, falou, doutor, pelo amor de Deus, se eu for começar a readaptar, porque um dia não tem professor dentro da sala. Que eu tenho acho que uns 10 professores que estão readaptados. E desses 150 e desses 170 que a gente pediu, é desses que eu tenho que tirar o diretor da escola, o pedagogo, a equipe, eu tenho que tirar tudo desses daí, dos professores. Eles têm que ser do quadro do magistério, eu não posso pegar de outro. E aí a folha aumenta mesmo. O valor é outro. Então, esse é o problema. Aí você não consegue manter uma educação padrão, de qualidade, então, com equipamento melhor. E aí o que acontece? E aí o governo federal vai lá e cria um teto. Quanto que é o teto do professor, do educador? Beleza, criou.
Só que ele não aumenta a carga do aluno. Ele não aumenta. E aí, para a gente ter uma qualidade o município não de aguenta pagar, porque daí ele pega lá o dinheiro que vem do Fundeb. O que é o dinheiro do Fundeb? O dinheiro do Fundeb nada mais que é o dinheiro que vem lá, uma parte do FPM, do ICM, Certo. do ICMS. Cada recursinho desse Tudo aqui, picadinho. ele pega 20% dele. 20% de um, deixa 5% do município. Esse dinheiro sobe todo para a União. Chega lá na União, você contribuiu lá 1 milhão. Ele te devolve. Quantos alunos você tem? Ah, tem 500 e pouco. Então você vai receber só 500 mil. Ele te devolve metade. Entendeu? Aí o que acontece? Você não consegue custear a despesa. E hoje, qualquer criança com transtorno, eu tenho que correr e cuidar. Eu tenho que pôr o professor lá para cuidar. Antes não tinha sala de recursos, hoje nós temos sala especial, eu tenho que ter o professor especialista naquilo ali. Então, o que acontece? Tudo na folha, gente. E nós temos que correr. E se nós queremos um ensino de qualidade, nós vamos fazer. É dessa forma. Né? E que aumentou também, foi colocado no CMEI, professor de educação física. Foi colocado no CMEI, o psicopedagogo. Por que nós colocamos o psicopedagogo no CMEI? Para que ele perceba, desde o berçário, qual é vamos dizer assim, o que aquela criança apresenta de dificuldade no desenvolvimento dele. Para que quando ele chega lá no ensino fundamental, aquelas dificuldades que ele tinha, já ficou para trás. No berçário você consegue perceber se uma criança tem traços de autismo já. Ô, Sônia, então, tudo isso, gente, é qualidade de ensino. Ô, Sônia, então, nós temos que ver isso daí. Eu quero até aproveitar essa sua fala pelo seguinte, eu acho que realmente a gente tem que investir em educação. Com certeza. Ainda bem que isso está acontecendo, eu acho que a gente tem que trabalhar de uma forma que a receita possa aumentar. Mas eu quero dizer o seguinte, o meu filho, ele estava matriculado ali no Jardim Cairi, no CMEI, onde a Maria Emília Parreira é a nossa diretora, e eu pude acompanhar um trabalho desse que aconteceu. Um aluno que estava matriculado no berçário, junto com o meu filho, a profissional detectou que ele precisava de um acompanhamento especializado. Certo. Então, essa criança ela foi direcionada para que esse trabalho pudesse acontecer. Já foi colocado. E isso aí é uma educação inclusiva. O município deve fazer isso. Então, eu quero até parabenizar por esse trabalho que está sendo feito, porque esse é o nosso objetivo mesmo. E parabéns por esse trabalho. Eu sei que isso aconteceu na sala onde ele estava, mas em outras tantas salas tem acontecido, porque você tem que fazer o acompanhamento logo no início, porque fica muito mais fácil depois para que essa criança possa ter uma vida assim, mais saudável, com mais qualidade de vida. Então, parabéns à secretaria. E além disso, foi um combinado, foi um acerto com o prefeito para a gente colocar aula de inglês desde os 4 aninhos até o 5º ano. Então, eles estão tendo aula de inglês. Então, por isso que a gente fez o PSS também. E aí, por aí, gente, nós não temos... Para ter uma boa coisa, nós temos que investir. Para você ver, nós temos uma equipe, que é as meninas que fazem a avaliação. Eu tenho que ter lá a psicóloga, eu tenho que ter a pedagoga, a avaliadora, a assistente social, eu tenho a fonoaudióloga, eu tenho que ter, para fazer esse tipo de avaliação. E é uma avaliação tão perfeita e tão muito bem feita, que em outubro, o Dr. Clay levou para um congresso na Unicamp a avaliação de Colorado, de tão perfeita que ela está. Que elas fazem. O VISC, O VISC é a psicóloga que faz. Inclusive, o Dr. Clay vai estar aqui em Colorado no dia 7. Obrigado. Com a gente. Então, nós estamos investindo para que a gente tenha uma boa qualidade de ensino. É dessa forma. Se a gente não investir, e investimento, você sabe que gera custo. Tá? Obrigado, Sônia. Gente. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? O contador, nosso contador da Câmara, os demais vereadores? Não? Bom, então, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu quero agradecer a presença do nosso contador, Caire Regis Barcelo. Quero agradecer também
a presença do contador da Câmara, e nominalmente quero agradecer também ao Tiago Kretlinger, né, nosso contador do município, Celeide Bortoloso, né, que se faz presente, Margarete, Maria Emídia Parreira, a secretária Sônia Maria de Freitas. Muito obrigado, Sônia, muito importante, né, que os secretários possam participar de evento como esse, e a sua colaboração no sentido de explicar algumas coisas, né, foi muito importante para nós que estamos presentes e também para aqueles que virão a assistir esse vídeo, né, que vai ser postado nas nossas redes sociais, né, da Câmara de Vereadores. Quero também agradecer a presença da Gina, né, tive a oportunidade de conversar com a Gina e ela me falou a respeito de um importante trabalho que está sendo feito, né, a Associação dos Pais dos Autistas, que, né, merece o nosso apoio, merece o nosso cuidado, e vamos trabalhar para que vocês possam ser melhor assistidos, né, pelo município. Quero também cumprimentar a minha amiga Laura, né, que se faz presente, a Keila, né, nossa servidora, a Camila, o Rodrigo Carvalho, né, que sempre está presente. Enfim, agradecer a todos, agradecer aos vereadores e desejar a todos uma boa noite. E a cidadania só é construída dessa forma, com participação, com crítica, com sugestão. Por isso, né, eu convido-os para que estejam mais presentes. A Câmara é a casa do povo, a Câmara é o lugar onde a gente realmente deve promover o debate, e sintam-se sempre acolhidos por nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.